Olá pessoal, Henrique falando. Eu quero começar nosso dia de hoje falando um pouco para vocês sobre a minha experiência em formação, né? Em formação de alunos. Ao longo de 20 anos de trabalho, eu dei aula em muitas faculdades ao longo do Brasil, faculdades fora do país. Tratei de aspecto de formar alunos que se transformaram em bons professores, bons cientistas. Tive a oportunidade de formar muitos alunos para a clínica, tanto aqui quanto no, em São Paulo. Enfim, eu tenho uma experiência que eu circulei por algumas faculdades no país, tanto faculdades públicas quanto faculdades particulares. Então, trabalhei em Salvador, trabalhei em São Paulo, trabalhei em Vancouver, trabalho agora aqui em Austin, sempre dedicado ao processo de ensino-aprendizagem e desenvolvimento de pessoas, né? E, assim, tanto a nível de formação quanto na clínica. Mas ao longo do meu percurso profissional, eu passei a ter uma espécie de, assim, uma coisa que eu comecei a reparar. Apesar de eu ter me formado e ter tido uma dificuldade inicial de montar consultório, que é natural, né, no começo da formação, eu conseguia fazer com que a minha atividade de consultório fosse uma atividade bem sucedida, tanto na clínica psicológica, quanto na atividade que envolvia as consultorias. E apesar de ter um desempenho bastante assim, satisfatório, tinha uma vida bem estruturada, né, que envolvia atividade de sala de aula, junto com a clínica psicológica. Comecei a formar alunos e eu percebi que, apesar de saber clinicar, saber, né, consolidar, estruturar meu consultório de maneira bem feita, bem organizada e consultório cheio, né, enfim, meus alunos não conseguiam. Comecei a perceber que a gente formava os alunos e, ao longo do tempo, cada vez mais a dificuldade de que esses alunos pudessem ter um sucesso profissional, pudessem ter consultório lotado, era cada vez mais rara, né? E eu comecei a tentar entender o que é que acontecia. Eu conseguia formar pesquisadores, conseguia formar bons pesquisadores, bons professores, mas não conseguia formar bons alunos que ficavam e que viviam da clínica, né? E apesar de ter, acho que eu conto hoje com mais de talvez 100 alunos que estão trabalhando profissionalmente, dando aula, trabalhando como professor, a quantidade de alunos dedicado à clínica é muito menor. Apesar da clínica psicológica ser o sonho de muitos alunos, todo mundo vai para a psicologia meio que com aquela ideia, com aquela imagem da clínica, com a ideia de ser um desenvolvedor de pessoas. E eu passei a ver alguns alunos meus e colegas de profissão também, tá? Não eram só alunos meus, desistindo da clínica, né? Mas por que isso acontece? Eu passei a tentar entender, né? E o objetivo dessa semana da psicoterapia, o objetivo dessa formação em psicoterapia integrativa é também esse, tá? É fazer com que as pessoas consigam viver da clínica, viver bem da clínica. E uma das coisas que eu percebi muito, assim, claramente, é que a formação de psicólogo ela é insuficiente para preparar um clínico bem-sucedido, por vários motivos, né? Primeiro porque isso aqui acaba acontecendo de uma forma diferente, porque o aluno ele tem que fazer, né, doutorado para poder clinicar, mas no Brasil não. Somente com a formação de psicólogo e a formação fragmentada nas teorias e nas abordagens, a gente acaba não formando um clínico que ele consiga ter a capacidade de atrair, sustentar os seus clientes e ter um brilho, vamos dizer assim, adequado. E o objetivo dessa formação, o objetivo da semana e de todas as atividades que eu venho fazendo, é conseguir fazer com que os nossos alunos, os nossos profissionais, consigam estar estabelecidos. Oferecer uma formação continuada, ele consiga estar estabelecido na clínica. Ele consiga ter a condição de clinicar de maneira segura, eficaz, eficiente e, sobretudo, com a condição
de viver bem do seu consultório, né? Ou seja, viver de consultório. Esse é um objetivo principal da nossa formação em psicoterapia integrativa. Passar a técnica de forma consistente, bem consolidada, com toda a transparência, embasada em procedimentos científicos, ou seja, processos da clínica que funcionam, que dão certo, para que o aluno consiga ter o seu sucesso profissional, consiga viver de consultório, consiga ganhar bem vivendo de consultório. E, sobretudo, isso é conseguido por quatro aspectos. Primeiro, por uma consistência técnica, por uma consistência que envolve, né, dotar o aluno dos conhecimentos científicos mais atuais para que ele possa exercer a sua formação de maneira bem estruturada. Segundo ponto, dotar de segurança, de assertividade, de uma rede de profissionais que vai estar dando a condição dele desenvolver-se profissionalmente. Terceiro ponto importante, para que ele possa pensar a clínica de maneira mais ampla, de maneira interdisciplinar, com a capacidade de cuidar do seu consultório de uma maneira ampliada, conseguindo manter e atrair cliente, conseguindo manter um relacionamento adequado com os seus clientes, né? E assim, o quarto ponto são aspectos da integridade. A gente desenvolve a nossa prática clínica naquilo que deu certo para a gente, naquilo que a gente pratica, ou seja, a gente pratica, nós somos pessoas transformadas e que a partir daí nós transformamos pessoas. Esse é um aspecto bastante importante da clínica psicológica. A gente tem que ter uma responsabilidade de nos transformarmos. Por isso a gente segue a máxima de termos formação continuada. Sempre está querendo se melhorar, sempre está querendo se desenvolver mais, levando em consideração os três eixos, né? O eixo prático, teórico, formação e, lógico, a psicoterapia pessoal. Então é necessário, é fundamental que o psicoterapeuta ele leve em consideração esses pilares. E por isso que nessa aula, nesse momento de hoje, nós vamos discutir um pouco mais sobre a formação, o nosso modelo de formação, né? Nós vamos oferecer para vocês, a partir da próxima semana, nós vamos abrir uma formação internacional em psicoterapia integrativa, extremamente estruturada para dar conta desses problemas que os meus alunos viviam, né? Que eles não conseguiam se consolidar na clínica, e que é também um pouco do que acabou acontecendo comigo, né? Um dos motivos que a minha clínica dava certo era porque eu virei professor. Eu conseguia ser visto, eu conseguia ser visualizado, né, nas cidades que eu passava. E essa é uma característica assim muito marcante dos professores que atuam, sobretudo no Brasil, que tem que dar aula em muitos lugares, que tem que ter uma vida que envolve atividade de consultório junto com atividade acadêmica. E, assim, as faculdades, elas percebendo isso, cada vez mais elas tentam extrair mais e mais, né, dos professores, inviabilizando que eles façam outras atividades, né? Ou seja, e acaba fazendo com que o consultório também de professores não dê certo, né? Eu tenho muitos colegas que não conseguem fazer esse trânsito de maneira adequada e os consultórios não estão cheios. E o que acontece com a gente? Por que a gente consegue fazer isso? Esse é o objetivo desse encontro de hoje. Fazer com que a gente tenha uma reflexão transparente, aberta, do porquê que o consultório não dá certo e porquê que esse modelo de formação dá certo. Porque eu estou conseguindo agora levar os meus alunos a encher consultório, né? A terem atividades de consultório que são bem-sucedidas a ponto de ter fila de espera. Por que isso dá certo? Nesse encontro de hoje, nós vamos tratar, né, do plano de trabalho e da nossa oferta de formação. Nós vamos estar apresentando para vocês essas características que são centrais para o desenvolvimento de um psicoterapeuta de alto nível que atua em todos os cenários, tá? Pode atuar tanto em desenvolvimento pessoal quanto atuar na clínica. Eu já tive clientes que são atletas de alto nível, artistas, atores, diretores de teatro, diretores de cinema, já tive clientes que são médicos, já tive clientes que vieram por conta de uma demanda de saúde mental, então pessoas com depressão muito grave.
Então, assim, tanto no nível de desenvolvimento de pessoas quanto nos trabalhos de saúde mental, a psicoterapia integrativa ela é muito adequada para lidar com esses processos. Mas por que, professor? Primeira coisa importante é porque ele integra um conhecimento sobre a mente e o cérebro que é novo, que é atual, pautado em pesquisas científicas que são muito bem sedimentadas, muito bem estruturadas. E que isso é bem diferente do que ocorre nas outras formações. Tá? A formação de psicólogo, a formação de psicologia, a formação de uma pessoa que é coachista, que desenvolve pessoas, é uma formação muito diferente dessa. É uma formação que ela é, sobretudo, pautada em alguns problemas que são muito recorrentes, tá? Em todo o país. Eu percebo isso em todo o país. Eu já fiz assim processos na área educacional, eu conhecia as faculdades, então assim, as faculdades de psicologia eles têm um currículo muito fragmentado, uma formação em muitas áreas de atuação, com muitas disciplinas em campos distintos, que dá ao psicólogo uma formação de uma compreensão mais ampla de processos sociais, de processos organizacionais, né, de processos de saúde mental. Entretanto, no momento que ele precisa atuar na clínica, ele acabou tendo 3 ou 4 matérias realmente dedicadas àquela clínica psicológica. E quando você vai pensar, essas 4 matérias muitas vezes têm professores totalmente dissonantes entre si. Então ele não consegue formar, ele passa metade da formação tentando saber quem é melhor, se é um, né, enfim, se é psicanálise ou behaviorismo, humanismo, gestalt, enfim, uma disputa fragmentada de linhas e de abordagens. No final, ele decide por uma e vai fazer a sua ênfase, a sua prática nesta área específica, nessa linha, nessa matriz. Mas isso não dá a ele a condição de lidar com esses processos. Coisa pior acontece nas formações fora da psicologia. Formações muito concentradas numa matriz, com uma mistura muito grande de processos que são também fragmentados. A outra característica da formação é que ela normalmente, no final do curso, o aluno vai fazer uma supervisão, então ele escolhe um professor, que é normalmente de uma única escola, ele tem 1, 2, em algumas faculdades, 3 semestres de supervisão. Às vezes com o mesmo professor, às vezes com outro. Às vezes ele até muda de abordagem de formação. Aí ele vai aprender os aspectos do atendimento, como é que se dá o atendimento, quais são as características que são centrais para o processo de formação. E ele vai ter, sobretudo, uma ênfase muito grande em escolas que são escolas antigas, que são escolas que têm, né, que são as escolas mais tradicionais da psicologia. Nada errado com isso. Entretanto, ele não tem como aqui nós temos, né? Uma formação muito mais abrangente, muitas escolas, uma discussão científica muito aquecida em torno disso, né? Uma necessidade que o aluno vá depois para o mestrado, para ele entender fundamentos da clínica, para que ele desenvolva um nicho de atuação, enfim, aqui é um pouco diferente. Ou seja, a formação do Brasil ela tem muito pouca prática, né? Então, os profissionais, um dos motivos que os profissionais não dava certo na clínica é que eles tinham uma prática muito incipiente, uma prática muito, assim, de 1 semestre ou 2 nas linhas de atuação, e acaba que ele não se sentia seguro, né, para poder amadurecer e crescer e conseguir estruturar o seu consultório. Um currículo extremamente disciplinar, então são disciplinas isoladas, que muitas vezes com muito pouco diálogo uma com a outra, esse diálogo tem que ser construído pelo aluno, mesmo assim, quando ele constrói um currículo disciplinar, né? Ou seja, você não tem áreas distintas de atuação. Isso provoca uma situação que ela é muito séria. O aluno ele sai podendo atuar, mas com a compreensão ainda muito superficial dos processos e dos sistemas que permeiam a prática e o desenvolvimento de um atendimento realmente consistente, que consiga transformar, né, desenvolver pessoas de alto nível, como por exemplo atletas, né? Então assim a gente trabalho que você vai executar com uma pessoa que está, né, precisando de um trabalho de alto nível, um atleta,
um profissional, um executivo de alto nível é bem diferente de uma pessoa que está deprimida. Então, são dois aspectos diferentes. Claro que ele tem um contínuo, você está, né, de certa forma, a partir do momento que os sintomas começam a diminuir, né, das pessoas que chegam com algum tipo de dificuldade, de transtorno, você passa a fazer um trabalho também que envolve desenvolvimento. Isso é comum em todo o clínico. Mas o fato é que essa dificuldade de formação, ela faz com que tanto o aluno quanto profissionais até antigos, eles fiquem meio que vacilantes para fazer um atendimento adequado. Combinado a isso, a falta de um entendimento mais aprofundado sobre os processos psicológicos, o que é que ocorre, né? Uma revisão realmente atual, sistemática sobre quem somos nós, como, né, que são os aspectos filosóficos e epistêmicos do trabalho, fazem com que o profissional ele acabe tendo uma pouca eficácia, pouca eficiência de trabalho. Isso faz com que os pacientes eles passem um tempo mais curto e eles seguem. Associados aos processos extra-consultório, de fora, ou seja, muito pouco aluno meu sabia como manter uma lista de cliente, como se relacionar com esses clientes, porque tem uma discussão muito quente, muito heterogênea sobre quais são os limites desse relacionamento, né? Das práticas humanistas, né, que pregam, né, muitas vezes até equivocadamente, uma aproximação muito grande com o cliente. Outras práticas que você tem que se isolar, né, algumas escolas mais tradicionais da psicanálise, que você tem que se isolar completamente e não deixar que o cliente acesse nada da sua vida. E foi se construindo uma prática profissional que era muito mais focada vamos dizer assim, na temperatura de cada um. Como cada profissional como cada profissional, como cada escola, como cada formador pensava a psicologia e como é que ele deveria se comportar nesses aspectos, cada um foi se mantendo nessas perspectivas. E é isso também que provoca um conjunto de dificuldades na psicoterapia. Em vez de termos uma discussão realmente científica sobre como é que você deve manter o relacionamento, como é que você deve estruturar o relacionamento extra-consultório, né, sobretudo no momento onde você tem redes sociais, você tem um conjunto de processos que são extra-consultório, né, muito mais intensos, né, transformando quase que impossível a tarefa de você ter seguir determinadas escolas mais tradicionais da psicologia, onde você não mostra nem que você é casado, você não mostra nada da sua vida pessoal. Então, assim, as redes sociais elas vieram exatamente para inviabilizar isso, né? Tanto que alguns psicólogos eles saem das redes sociais e decidem não estar mais presente e que acabam tendo participando de um outro conjunto de problemas que eu, né, não recomendo. Por quê? Porque a atenção toda das pessoas está no digital, está nas redes sociais, está nos processos digitais. Então, assim, o psicólogo saber lidar com processos digitais e informação das redes sociais não adianta sair. Ela é uma realidade de um mundo extremamente interconectado, cheio de estrutura de comunicação. Então, quando ele some desses espaços, ele também para de ser visto, ele para de ser notado, ele para de também ser procurado. Então, a característica a capacidade que ele passa, que ele necessita ter de atrair novos clientes, de atrair novas pessoas, ela fica extremamente diminuída. Por que isso ocorre? Como? De que maneira você deve usar? Como é que esses processos eles são, né, mais bem entendidos? Através de estudos científicos. A psicoterapia integrativa, sobretudo, dá certo e por isso que eu venho conseguindo fazer com que meus profissionais e meus alunos eles tenham tanto desempenho, é que nós temos revisões sistemáticas, estudos científicos de um leque muito grande, incluindo como é que você deve se comportar, o que é que funciona, como é que você atrai, como é que você se posiciona para que você consiga manter o relacionamento com a sua rede de clientes, fazendo com que o seu consultório encha, fazendo com que você tenha fila de espera, fazendo com que os trabalhos que você desenvolva no seio da psicoterapia, incluindo usando os motores,
principais conceitos da prática clínica, consigam ter muito resultado, muito desempenho. E isso é que faz com que a clínica ela tenha um aspecto tão bem sucedido. Porque, primeiro, você tem uma característica de você lidar com todos os processos de uma maneira atual, científica, ética, técnica. Isso faz com que você tenha muito desempenho. Então, um cliente vai, de certa forma, o seu trabalho aparece, o resultado aparece, você começa a ser procurado. Segunda característica é porque você consegue manter, né, essas questões que envolvem a prática clínica dentro de um aspecto que envolve uma ampla gama de consistência técnica e científica, né, que essa é extremamente necessária, a capacidade de atrair e manter clientes, ou seja, aspectos extra consultório, né? Capacidade de que você seja visto, seja notado, a capacidade de que você esteja em eventos, a capacidade de apresentar o seu trabalho. Nós temos um formato bem específico para lidarmos com isso de uma maneira muito natural, muito ética, muito técnica, tá? Onde a gente vai expondo e apresentando o nosso trabalho de uma maneira bem consistente. Conjunto de aspectos organizacionais, um consultório é também uma empresa, então você precisa de estruturas administrativas, de planejamento, de organização, de aspectos jurídicos, ou seja, os alunos não são formados nisso, né? E você precisa ter a capacidade de apresentar, né, o seu consultório de uma maneira adequada para o seu cliente. Um entendimento interdisciplinarmente do cérebro, essa é uma das necessidades mais amplas hoje da atuação clínica, tá? Entender a mente e o cérebro dentro de todos os recursos, os paradigmas e os processos que envolvem a mente e o cérebro, né? E uma prática integrada à teoria e à formação, uma formação continuada que permita que você cresça, se desenvolva continuamente, vá melhorando, vá praticando, vá exercitando, vá recebendo feedbacks, vá, de certa forma, conquistando mais clientes, mantendo a sua rede de relacionamento e as coisas funcionam. Você consegue, a partir dessa prática, desenvolver uma atividade integrada de consultório e ter o consultório cheio a partir de, da utilização desses 5 parâmetros. Uma consistência técnica maior, uma capacidade de atrair e manter clientes, né? De desenvolver a sua prática, de ter um consultório organizado, estruturado, bem sedimentado, um entendimento muito mais aprofundado, atual, profundo, interdisciplinarmente do cérebro, e uma prática integrada de formação. E une teoria e prática e a transformação pessoal. Isso faz com que a psicoterapia ela seja um agente de mudança fenomenal, permitindo que você trabalhe em alto nível com atleta, com artista, com profissionais liberais, permitindo que você trabalhe com profissionais e pessoas que têm alguma dificuldade de saúde mental. Ou seja, tanto em desenvolvimento de pessoas como nas práticas de saúde mental. Isso faz com que a gente tenha a condição de desenvolver na nossa formação um conjunto de elementos que são muito importantes para a nossa prática clínica, que são os elementos de uma prática integrativa, que ela é marcada, sobretudo, pela sua simplicidade, pela sua característica de ser objetiva e pela característica dela ter uma ênfase na prática muito grande. A psicoterapia integrativa ela tem essa característica, ela é muito organizada nesse triângulo, a simplicidade, a objetividade e a capacidade prática, ou seja, a fundamentação prática, tá? Eu sei que aparentemente parece uma coisa complicada, difícil, vai juntar muitas teorias, muitas coisas, mas ela é simples, muito mais simples do que parece, porque ela vai estar utilizando determinados axiomas e normativas científicas que tornam a coisa mais fácil. Então a coisa vai estar sendo estruturada e organizada a partir de um conjunto de fundamentos que são muito consistentes, muito bem estabelecidos, tá? Sobretudo pautado numa ampla gama de estudos de revisão sistemática.
Essa é uma parte, pessoal, muito importante para a gente. Nossa Senhora, mas muito. Nós temos centenas de milhares de estudos de revisões sistemáticas que dão à nossa prática clínica uma capacidade de desenvolver uma ampla característica de eficiência, eficácia e fazendo com que a gente saiba, a gente vai ter o norte, ou seja, a gente começa a ter de posse, né, do nosso trabalho níveis de evidência científica muito consolidadas, muito sofisticadas, fazendo com que a gente tenha a condição de lidar com a prática clínica de uma maneira fenomenal, de uma maneira extremamente ampla, ampliada, tá? Por quê? Porque a gente lança a mão de revisões sistemáticas, de ensaios clínicos e de processos que eles são estruturados e organizados numa ampla gama de processos e de procedimentos científicos, né? Ou seja, vamos usar revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados e diversas matrizes teóricas para orientar a nossa prática. Então, nós passamos a saber o que é que dá certo do ponto de vista de como se deve comportar, como tratar pessoas com depressão, enfim, nós vamos ter centenas de milhares de pacientes que são e que nos conferem a capacidade, a condição de orientarmos a nossa prática de uma maneira muito precisa, muito bem feita, muito bem estabelecida, pautada num conjunto vamos dizer assim, pautada num conjunto de experiências clínicas, elas são muito bem organizadas e estruturadas dentro de uma matriz sistematizada, né? De uma matriz sistematizada, de uma matriz organizada a partir das nossas experiências técnicas e científicas. Isso faz com que essa matriz, a psicoterapia integrativa, pautada e baseada, né, nessas evidências, elas conferem uma segurança para a gente enorme. Aqui, sobretudo, porque há uma sociedade muito cheia de processos, então o clínico ele tem muito medo de atuar por conta dos processos que ele pode ter, então ele está sempre pautado em métodos científicos, em sistemas que são estruturados, que são sólidos, que são bem organizados do ponto de vista científico e tecnológico e organizado dentro de um paradigma que é focado e pautado, né, em revisões sistemáticas muito bem feitas e muito precisamente organizadas. E a gente vai ter, na verdade, uma atuação clínica que, além de ser extremamente pautado em processos científicos, em processos acadêmicos, uma formação que ela vai utilizar, né, uma junção onde a gente vai estar atuando com os processos simbólicos, a gente atua com os processos simbólicos juntamente com os aspectos cognitivos e comportamentais, juntando informações que vêm das técnicas ativas, juntando teorias e práticas das intervenções ativas, juntamente com os processos mais subjetivos do trabalho no inconsciente e do trabalho psicodinâmico, organizando um fluxo de uma linha de trabalho que ela está adaptada para tratar com processos de saúde mental, assim como com aspectos do desenvolvimento humano, usando sempre uma prática clínica, métodos científicos muito ancorados uns com os outros e usando alguns motores, tá? Utilizando as matrizes da psicoterapia e os estudos de revisão sistemática nestas 12 matrizes e na clínica psicológica para desenvolver a nossa atuação no consultório, formando um modelo integrado de tratamento que atua nos múltiplos níveis da personalidade. É assim a nossa atuação na psicoterapia integrativa, tá? Uma atuação extremamente ampliada, consistente, organizada a partir de parâmetros que são pensados, com muitas revisões científicas, com muitos estudos de alto nível, bem estruturado e bem organizado.
Por isso que a gente consegue ter uma elevada qualidade do nosso trabalho. E essa elevada qualidade, essa capacidade que nós temos de ter uma alta qualidade do nosso trabalho, nos confere a possibilidade de ter um consultório lotado e com fila de espera. Mas não é só isso, não é só pela qualidade do nosso trabalho que nós desenvolvemos um consultório lotado. Nós temos um conjunto de processos na psicoterapia integrativa, interdisciplinares, que nos ensinam desde o começo como é que você trabalha com seu primeiro cliente até que você consiga lotar o consultório. Na psicoterapia integrativa, você vai ter um conjunto de práticas e de processos que vão lidar com os aspectos interdisciplinares. Na formação que a gente executa, nós vamos destacar um tempo importante para esses aspectos de como lidar com a clínica, como lidar com as atividades de consultório, né? Isso faz com que a gente tenha a condição de ter o desenvolvimento da nossa atuação de uma maneira muito bem feita, né? Fazendo com que a gente tenha a alegria de ter uma formação muito consistente, muito consolidada, né? Usamos um conjunto de motores, né? As intervenções multinível e as intervenções multifocais, elas são muito importantes para a gente, porque são dois motores fundamentais e elas são integradas pelo terceiro e mais forte motor, que é a dinâmica integrativa, e vai nos permitir fazer expansão de consciência, fazer a síntese da personalidade, integrar os processos psicológicos básicos, vai lidar com os fatores psicodinâmicos, com sistemas relacionais, né? E com um conjunto de processos que são ancorados tanto no nível social, individual, quanto no nível institucional, que é a dinâmica multinível. Então, nós usamos fortemente esses três motores, tá, para poder fazermos a nossa atuação. Faz parte da nossa base de atuação. Claro, muito da atuação tem a ver com a prática que ela é extremamente focada para o modelo psicodinâmico, para trabalharmos com o inconsciente, para trabalharmos com os processos que vêm da mente e do cérebro inconsciente, primitivo. Então, nós vamos estar trabalhando sempre com a escuta, né? 70% do nosso trabalho, 60%, isso varia muito de cliente para cliente, mas é focado nesses aspectos subjetivos. E amalgamados a esses aspectos, nós trabalhamos com as outras estruturas, né, de trabalho, de tratamento, que são das outras metodologias ditas mais ativas. Isso faz com que a gente tenha um modelo de trabalho muito bem estruturado, muito bem feito, muito bem organizado, muito bem parametrizado na parte científica, na parte epistemológica, na parte filosófica, com modelo de tratamento que conferem um conjunto de processos que são científicos e bem estruturados, sempre fazendo um trabalho bem dividido, bem distribuído entre o consciente e o inconsciente, lidando com avaliação e diagnóstico e com intervenção de uma maneira amalgamada, de uma maneira conjunta, de uma maneira bem estruturada. Tá? A dinâmica da psicoterapia integrativa, ela integra e assimila esses conceitos, intervenções, teorias, estratégias de diagnóstico, né, a esses modelos de dinâmica e de funcionamento da mente, coerente com o desenvolvimento dessa linha de processos psicológicos básicos, com todo o desenvolvimento da psicologia e das áreas correlatas. A gente não usa só o que está dentro da psicologia, a gente usa também as outras áreas correlatas da psicologia, fazendo com que a gente tenha um modelo de atuação muito bem estruturado, né? Lidando com processos do ciclo de vida, utilizando as intervenções multinível, utilizando a síntese integrativa e as intervenções multifocais como os três motores principais, parametrizados, né, pelo grande motor que é a dinâmica integrativa, com condições de lidarmos com o ciclo de vida, com condições de lidarmos com um conjunto de processos mais abrangentes. Cada uma dessas características, desses modelos, são muito bem desenhados e destrinchados na nossa formação, fazendo com que a gente tenha a condição de apresentar para vocês a formação que envolve os aspectos teóricos, epistêmicos, metodológicos, né, conceituais da psicoterapia, uma parte primeiro teórica, uma segunda parte prática, quando a gente apresenta esses motores,
quais são as bases, quais são os autores, de onde eles vêm, por que eles estão presentes, quais são as características deles, como trabalhar com eles em uma parte prática, e depois os aspectos interdisciplinares, né, do plano de tratamento, como é o plano de tratamento, como se faz nesses aspectos práticos. Depois nós entramos com os aspectos extra-consultório, o que é montagem de um consultório, como é, que equipamentos usar, as aulas online, os materiais que você deve ter para que você faça, né, atendimento online, quais são os aparatos tecnológicos, os testes que você precisa ter, qual a sequência de compra disso tudo, porque isso é essencial, tá? Muitas vezes o aluno, o profissional que está começando a clínica ou que já está na clínica mais consolidada, ele vai ter um investimento alto, ele precisa saber a ordem exata. Então, uma das características da nossa formação é que a gente vai orientar nisso daí. E essa aquisição, compra de equipamentos, ela é bem importante, saber que câmera usar, como ter um bom áudio, como você vai, quais os aparatos que você usa, até onde você pode ir numa consulta, qual a diferença de uma consulta online para uma consulta presencial, né? Quais são as características de uma e de outra, são muito importantes para a gente. Fazendo com que a gente tenha a condição de lidarmos com os aspectos científicos e profundos da mente, da alma, da subjetividade, lidando também com aspectos do comportamento, fazendo uma síntese, né? E um dos aspectos mais importantes da psicoterapia integrativa é a quantidade de intervenções, de possibilidades que a gente tem, tornando o trabalho da psicoterapia integrativa extremamente voltado para o trabalho de alto nível nos formatos online. O trabalho online na psicoterapia integrativa, eu não conheço nenhuma linha que trabalhe de uma maneira tão efetiva, tão bem feita, tão bem estruturada como a psicoterapia integrativa, porque ela nos permite usar um trabalho que envolve o trabalho com sonhos, o trabalho com os aspectos do comportamento e da subjetividade, né, os aspectos do inconsciente, assim como com o uso de metodologias ativas. Então, isso confere uma força muito grande ao trabalho de desenvolvimento de pessoas, ao trabalho de tratamento e ao trabalho de acompanhamento de pessoas na clínica psicológica, assim como os trabalhos que são exercidos fora do setting terapêutico, como psicologia do esporte, como psicologia organizacional, desenvolvimento de empresas, né, os trabalhos de coach, os trabalhos de consultoria. Por quê? Porque ela apresenta um modelo de funcionamento da mente, do cérebro, dos sistemas de grupo, das famílias, interligado com um espectro sistêmico que confere a gente uma ampla gama de atuação. Isso é central para o nosso trabalho, porque nos modelos de intervenção da psicoterapia integrativa, a gente vai ter a possibilidade de lidar com uma seleção de intervenções, sobretudo guiadas pela prática clínica e pelo um conjunto de princípios psicodinâmicos. Segundo ponto importante, utilizamos um conjunto de diretrizes científicas, ou seja, a nossa prática clínica ela é sempre pautada em pesquisas de eficácia, de exploração, de entendimento, de estudos de revisão sistemática, de estudos randomizados, que vão nos dar a condição de integrar a clínica, a ciência, e de também fazermos pesquisa dentro da nossa clínica, né? Isso confere a gente um aspecto central. Com a literatura extremamente consistente sobre um conjunto de processos e de sistemas que são testados cientificamente, e o nosso trabalho, as nossas intervenções, elas lançam mão do que a gente chama do nosso planejamento integrativo de tratamento, o PIT. Né? O nosso planejamento integrativo de tratamento oferece um método passo a passo para que a gente possa desenvolver o trabalho integrativo, usando diversos modelos da clínica, integrando esses modelos. Tá? A gente tem um catálogo de estratégias chaves, cada uma inspirada nas 12 matrizes da psicoterapia, atuando nas distintas áreas para que a gente possa desenvolver os nossos clientes. Então, nós vamos ter, sobretudo, além das 12 matrizes, mais de 120 estratégias de trabalho de tratamento, sobretudo pautada, né, nas 4 principais áreas de atuação, que são as áreas mais tradicionais da clínica psicológica. Tá? Estratégias cognitivas,
estratégias interpessoais, estratégias comportamentais, estratégias sistêmico-construtivistas. Ou seja, a gente vai ter um conjunto de processos e de estratégias que elas são ampliadas para que a gente saiba o que a gente vai estar necessariamente considerando e sabendo o que a gente vai estar organizando em termos de trabalho. Tá? Bom, agora vamos falar um pouco sobre a nossa formação. A nossa formação ela é toda online, ela acontece dentro de um modelo que ela é focada e pautada numa ampla gama de aspectos que envolvem a parte teórica, tá? A parte prática e também a parte de montagem, exercício, trabalho de consultório, que é uma parte extremamente importante, porque vai ensinar como é que você se relaciona, como é que você organiza e mantém sua lista de clientes, como é que você faz essa lista crescer, como é que você estrutura as partes administrativas do consultório. Ou seja, é um curso que vai lhe ensinar do primeiro ponto até o desenvolvimento de um trabalho de atuação consistente e sedimentado. Eu tenho muitos alunos que são psicólogos formados, alunos que são da área de desenvolvimento pessoal, são profissionais que trabalham com saúde mental, alguns mestres, outros doutores, alguns já com atividade de consultório consolidada e desenvolvendo uma prática integrativa. E ela, em todos eles, a prática e desenvolvimento da clínica e a quantidade de clientes ela vai aumentando exatamente porque a gente usa e lança mão desses métodos integrativos que consolida a atividade de desenvolvimento de pessoas juntamente com atividades de tratamento. E essa consolidação com a prática clínica muito bem sedimentada, muito bem estruturada, nos permite desenvolver uma formação muito consistente. Então, a formação ela é toda online, tem um site específico com a plataforma de aulas extremamente poderosa e bem organizada especificamente para as nossas atividades, onde você entra, tem uma comunidade, você discute com os outros alunos. Nós temos também um grupo no Telegram, onde, né, o aluno que se inscreve no nosso curso, ele entra para poder participar desse grupo, então a gente tira as dúvidas, discute, né, assim como a gente tem os canais, né, que é uma sala de aula virtual específica para fazermos a formação. Todas as aulas já estão prontas, preparadas, numa sequência correta, bem organizada, assim como os textos todos já traduzidos em português para que você tenha rapidez. Os textos são extremamente atuais, com os principais autores da psicoterapia integrativa, dando uma formação teórica e prática e, sobretudo, né, pautada para as necessidades que são extremamente fundamentais na clínica hoje, tá? Uma coisa importante, tá? Professor, quanto custa esse custo? Primeira coisa importante, a nossa formação ela não é um custo, o custo é zero, é um investimento, tá? Então é um investimento. Uma formação internacional, normalmente aqui em Washington, em Vancouver, ela custa em torno de 60 mil a 90 mil reais. São formações bem caras, mas a nossa formação a gente está fazendo uma formação que ela tem a condição e a possibilidade de ser uma formação online, então por isso a gente tem a condição de trabalhar de um jeito mais competitivo. A formação internacional de psicoterapia integrativa, nós temos um preço parcelado de R$ 2.997, essa é a nossa oferta, em até 12 vezes, mas eu dou um desconto para quem se inscreve no primeiro dia e faz a inscrição à vista. A inscrição à vista no primeiro dia custa R$ 1.997. A nossa inscrição começa na próxima segunda-feira, logo cedo, às 5 horas da manhã, a gente abre o nosso carrinho. As pessoas que se inscreverem nesse primeiro dia, se inscreverem na segunda-feira, vão ter a possibilidade de ter R$ 1.000 de desconto. Uma parte importante do nosso curso é a nossa plataforma de aula. A plataforma de aula é uma plataforma muito robusta, muito sofisticada, muito atualizada, com muito prática, né? Você acessa de qualquer aparelho, de celular, do computador, do tablet, e você pode, em qualquer lugar com acesso à internet, assistir às aulas. As aulas estão todas organizadas e estruturadas,
E o processo de trabalho na plataforma é muito simples. Você bota a senha, o seu login, e você entra, tá, na plataforma. A partir do momento que você clica na sala de psicoterapia integrativa, sua sala se abre, onde você tem uma comunidade, tem acesso às aulas filmadas, a todo o material estruturado. Nós temos um módulo todo organizado, todo em português, para que você possa ler e estudar. E as aulas estão todas estruturadas em tópicos. Você vai ter tópicos, tá, já organizados, são 12 tópicos que tratam da teoria e da prática, e mais um conjunto de módulos, né, que vão tratar da montagem do consultório. Ao todo são 20 módulos, é um ano de estudo, tá? Você vai ter mais ou menos um ano de estudo. Tem alguns alunos que fazem em 9 meses, outros que fazem 6, mas a média geralmente é um ano. Um ano dá para que você tenha, nesse acesso completo, né, de um ano, você consiga estudar, fazer as atividades, praticar, tirar as dúvidas e realmente ter uma prática muito bem consolidada de psicoterapia integrativa, lhe permitindo que você conheça os principais processos da psicoterapia. As aulas já estão todas prontas e organizadas, tá? Organizadas módulo a módulo, então você vai cumprindo os módulos, abre e vai tendo as atividades, tá? Os primeiros módulos mais voltados para a parte teórica, a segunda parte mais voltada para a parte prática e a terceira parte mais voltada para a construção do consultório, tá? Para a organização e a estruturação das suas atividades de montagem e de consolidação do consultório, para que você possa ter a condição de viver de consultório, para que você possa ter a condição de estruturar suas atividades. Aqui na plataforma você vai ter acesso não só às aulas filmadas e aos textos, mas também a um conjunto de atividades bem estruturadas para a sua prática pedagógica ser uma prática nova, inovadora, que seja uma prática que tenha a condição de lhe dar a formação que você merece. Além disso, nós temos também um grupo de Telegram, onde você acessa, né, no Telegram, e a gente tem um acompanhamento, tira dúvidas, coloca material e dá acesso a você a um conjunto de processos e de práticas. E a gente vai ter um contato muito direto, né, por um ano de formação, fazendo com que você consiga ir desde a faixa branca, a pessoa que não conhece nada de psicoterapia integrativa, até a faixa azul, consiga atender, viver, consolidar a sua prática integrativa, né? Contando com todas as atividades, a montagem do consultório, a organização, os contratos que são feitos com o cliente, como é que você organiza a parte estrutural do consultório, a dinâmica da sessão, como é que se dá e como é que trabalhamos desenvolvendo o nosso nicho de atuação, como é que fazemos o trabalho, né, com saúde mental e com desenvolvimento humano, ok? Não deixa de comentar, de tirar dúvidas, perguntar alguma coisa. Nossas redes sociais elas são bastante ativas, então a gente coloca muito material lá, tá? Então você é muito bem-vindo para participar, para interagir com a gente, tanto no grupo do Telegram, quanto no YouTube, quanto no nosso Instagram. E assim, vai ser um prazer muito grande contar com vocês nessa formação. Eu vejo vocês lá do outro lado, na segunda-feira, assim que vocês estiverem inscritos no curso, ok? Muito obrigado, tenha um excelente final de semana. Segunda-feira, se inscreve logo no primeiro dia para pegar essa promoção, ok? Valeu!